participar de leituras conjuntas? Você sabia que pode ler um livro comigo todos os meses e ainda discutir numa videoconferência? Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Hoje eu reuni nesse vídeo alguns livros que eu li com o clube de membros daqui do canal. Se você não conhece, o clube de membros existe desde 2020. Para participar é só você clicar nesse botão, ó, seja membro, aqui embaixo do vídeo. Você paga um valor mensal e tem direito a vários benefícios exclusivos. Entre eles, participar de uma leitura coletiva que acontece mensalmente. A gente discute o livro lido no mês numa videoconferência, sempre no terceiro domingo de cada mês. Os vídeos que são lidos sempre são lidos em votação. Então eu pré-seleciono alguns títulos, em geral disponíveis no Kindle Unlimited, para que mais pessoas possam ter acesso a essa leitura. E os membros do canal votam nesses livros pré-selecionados. O mais votado é aquele que a gente vai ler no mês. Esse ano eu propus também um formato diferente de leitura coletiva. Então nos meses ímpares a gente lê os livros nesse formato que eu falei. Livros que estão disponíveis no catálogo do Kindle Unlimited. Nos meses pares, a gente tá lendo livros que estão encalhados nas nossas estantes. Então, no começo do ano, eu pré-selecionei também alguns livros encalhados na minha estante, que eu achei que tinham potencial de estar encalhados na estante dos membros. Eles votaram naqueles livros que eles de fato tinham, ou que eles tinham interesse já de adquirir. E os livros mais votados entraram também em votação nos meses pares de 2022. E aí, a gente também tá lendo alguns desses livros ao longo do ano. E tá sendo uma experiência deliciosa. Quem me deu a ideia de gravar esse vídeo foi a Capitu Jamaites. Muito obrigada pela sugestão. Ela também faz parte do clube de membros. E eu acatei porque eu achei que seria legal, então, mostrar pra vocês, né, pra vocês terem noção dos tipos de livros que a gente já leu. E, claro, convidar vocês pra fazerem parte dessa nossa família aqui. É muito bom ter essa troca, essa interação mais próxima aí com vocês. Bom, eu não vou mostrar todos os livros que a gente já leu. Como o primeiro livro que a gente leu juntos foi em setembro de 2020, já são quase 24 livros lidos. Então eu peguei só alguns aqui pra fazer esse apanhado geral. O primeiro livro que a gente leu em conjuntos foi O Jardim das Borboletas, da Dottie Hutchinson. Esse aqui é o primeiro livro de uma série. São thrillers policiais. Cada livro pode ser lido de maneira independente, porque cada um deles retrata um diferente caso policial. No Brasil, a gente só tem esse e o Rosas de Maio, traduzidos para o português, publicados pela editora Planeta. Mas no Kindle Unlimited você encontra também os outros livros da série, só que em inglês. A gente começou o clube fazendo uma leitura que foi aí um tanto quanto pesada. Ele é um livro com vários gatilhos para violência, abuso sexual, pedofilia. Então assim, ele não é um livro leve, mas foi um livro que eu adorei, foi um dos meus favoritos do clube e muita gente que leu em conjunto também gostou. Aqui a gente tá falando de um serial killer que ele sequestrava garotas, mantinha essas garotas em cativeiro e ele considerava essas garotas como as borboletas dele, por isso, né, Jardim das Borboletas. O livro começa com essas garotas sendo resgatadas e a investigação policial, principalmente entrevistando uma das meninas que estava lá em cativeiro. Então a gente tem toda a reconstituição do caso por meio de flashbacks e daquilo que esta garota está contando. Então ao longo do livro a gente vai saber como tudo aconteceu e o que de fato acontecia dentro lá daquela casa. Só que a grande questão é que essa menina dá vários indícios de que ela ou não está contando tudo, ou que ela está guardando alguns segredos. E então a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar nela, o que foi de fato que aconteceu ou não. Então ele tem essa mescla aí de thriller policial com psicológico, e que, como eu falei, eu gostei demais. Eu achei o livro eletrizante, tem várias passagens assim que deixam a gente bastante tensas. Um livro também com várias reviravoltas e que eu gostei muito de como a narrativa e a história como um todo foi desenvolvida. Outro livro que, apesar da capa fofa, e inclusive ela enganou todo mundo no clube, inclusive a mim, ele tem também umas passagens aí meio pesadas e alguns gatilhos. É Tudo Aquilo Que Eu Não Disse, da Catherine Hills. Quando a gente leu, ele estava disponível no Kindle Unlimited. Vi agora que ele já saiu do catálogo, mas fiquem de olho pra quem se interessar, que ele pode voltar a entrar lá. De qualquer maneira, ele continua disponível para compra tanto em e-book quanto livro físico. Ele foi publicado pela editora Astral. E aqui a gente vai ter um romance
romance histórico que ele vai alternar dois diferentes períodos, um deles na década de 1970 e outro no final da década de 1930, acompanhando o início da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1970 a gente tem uma protagonista presa em um casamento abusivo, e aí que a gente vai ter grande parte, né, das cenas que são mais pesadas e com potenciais gatilhos, e ela está tentando sair desse casamento, e a vida dela acaba tendo uma reviravolta quando ela encontra uma carta escrita no ano de 1939 e que nunca foi entregue ao destinatário. Ela fica tão mexida com aquilo que ela lê que ela começa a tentar encontrar as pessoas mencionadas naquela carta, e isso vai trazer aí uma série de acontecimentos. O livro ele vai alternar, como eu mencionei, os acontecimentos dos anos 1930 com aqueles dos anos 1970. Eu gostei demais de como a autora ligou essas duas linhas temporais, como ela conecta os personagens, e apesar dele ser um livro que a primeira parte dele, então, é bastante pesada, especialmente por conta desse casamento abusivo, na segunda parte ele dá uma suavizada na história, e aí também a gente tem toda a recompensa pro sofrimento que existe na primeira parte. Ele é um livro muito bonito, com passagens bem emocionantes. Foi um livro bastante sensível, que deixou quem leu emocionado com o que encontrou ali. O que ele surpreendeu a gente mesmo foi por conta, né, da capa, principalmente. A gente não esperava que ele fosse trazer essas passagens aí mais pesadas. A gente esperava algo mais fofo. Ainda assim, como eu mencionei, é uma história muito bonita e que o sofrimento inicial dela compensa. Um clássico estadunidense que nós lemos em conjunto, que era um livro que eu queria muito ler e fiquei muito feliz de ter sido votado e poder então ler com os membros, foi o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Ele é um clássico da ficção científica estadunidense. Ele vai trazer como protagonista um homem que tem uma severa deficiência cognitiva e que ele vai passar por um processo que promete, então, aumentar a cognição dele, a inteligência dele. E com isso a gente vai trazer aqui uma série de debates, principalmente a respeito do capacitismo, limites éticos da ciência, o quanto a gente vai ter de perda de humanidade, o quanto esse homem não vai ser também uma espécie de animal de laboratório. É incrível a gente ver a narrativa aqui, porque como ela se dá através dos relatórios, né, que o protagonista escreve antes e após a cirurgia que ele faz, a gente vê todas as transformações que ele passa por meio da escrita. Então é um livro que ele vai começar com vários erros ortográficos, gramaticais, com frases mais simples, pensamentos não tão bem elaborados e que pouco a pouco vão se transformando, tendo uma complexidade maior conforme, né, ele vai tendo os efeitos aí da cirurgia que ele passa. É um livro também extremamente sensível, com um personagem muito bem construído, debates extremamente relevantes e que também foi uma das melhores leituras que a gente fez em conjunto. Outro livro aqui que fugiu da minha zona de conforto é o Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que é uma fantasia urbana e que eu adorei. Ela se passa então em São Paulo e eu amei aqui, né, encontrar cenários que eu conheço tão bem na cidade de São Paulo, mas que eles vão ter aí um viés da fantasia que a Carol incorporou nesse universo que ela criou. Então a protagonista, ela trabalha ajudando a investigação policial, só que ela é bruxa, ela tem poderes mágicos, né? Então ela acaba às vezes usando dessa magia pra poder dar uma forcinha, mesmo que ela não possa fazer isso. A escrita da Carol é muito gostosa, é muito bem desenvolvida. Então foi um livro que a gente devorou, que todo mundo relatou que lia assim com muita facilidade. Os personagens dela são muito bem construídos, é um livro cheio de representatividade, que ela coloca também temas que são relevantes, discussões importantes, mas que estão muito bem mescladas ali na história, né? Então não fica aquela coisa de panfletagem ou algo que parece que não tem a ver com o que está sendo contado. A história que ela desenvolve, essa coisa da investigação policial, o mistério, a própria fantasia, são muito bem trabalhadas. Ela inclui também aspectos religiosos, de religiões de matiz africana, os debates que ela coloca, sério, agregam e constroem muito bem. É uma história muito rica e que é narrada de uma forma muito gostosa. E uma das comédias românticas mais recentes que a gente leu é o Boa Sorte Serafina, da Fernanda Negri, que é continuação de Velha Gata do Apartamento 34. E eu gostei ainda mais da continuação. Na verdade não é bem uma continuação, né? Mais um spin-off, porque esse é protagonizado pela irmã da protagonista do primeiro livro. Então aquilo, né? São histórias que se passam no mesmo universo, mas que você pode ler de maneira separada. E aqui no caso da protagonista, ela se separou recentemente do marido, ela tá tendo que lidar então com essa nova vida dela, cuidando da filha, tentando reingressar no mercado de trabalho,
trabalho. E ela não é uma pessoa lá com muita sorte, só que isso muda quando ela encontra um caderno de receitas no sótão da casa dela. E assim que ela começa a fazer aquelas receitas, sendo que ela não sabe cozinhar e todas elas ficam deliciosas, coisas boas começam a acontecer na vida dela. E ela acaba indo trabalhar como secretária do ex-cunhado da irmã, com um cara que ela não gosta, então tem toda essa relação cão e gato aí. É um livro muito divertido também, com uma narrativa que é muito fluida, muito gostosa da gente acompanhar, que eu gostei demais de como ela retratou, né, essa vida de mãe solo, os conflitos que ela tem com o ex-marido. Eu gostei demais do suspense que a gente tem a respeito da identidade da Serafina, né, que é a pessoa que escreveu o livro de receitas. A gente tem incorporadas na história as receitas que ela escreve. Sério, foi um livro que me divertiu, foi muito gostoso e que, como eu mencionei, eu gostei ainda mais do que do primeiro livro. E só pra mostrar pra vocês, então, os livros que não necessariamente estão disponíveis no Kindle Unlimited, né, mas fazem parte dessa nossa leitura coletiva dos livros encalhados e que foram também leituras incríveis que nós fizemos juntos. A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, porque desde que eu li, eu me encantei por esse livro. Ele vai trazer como protagonista a Nora, que aos 35 anos ela decide tirar a própria vida. Quando ela faz isso, ela vai parar num lugar entre a vida e a morte, chamado Biblioteca da Meia-Noite, onde ela pode escolher livros que vão trazer diferentes rumos que a vida dela poderia ter tomado se ela tivesse feito escolhas diferentes. É um livro que ele vai refletir muito, então, sobre as escolhas que a gente faz em vida, arrependimentos que a gente carrega. É um livro que vai debater a saúde mental, tudo isso feito com uma forma leve, sensível. Não é um livro pesado, apesar das passagens mais dolorosas. E é aquele livro que ele proporciona aquela leitura frenética, aquele livro que você não consegue parar de ler. Foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano. Outro livro que fugiu da minha zona de conforto, que eu fiquei encantada especialmente pela escrita poética da autora, A Vida Invisível, de Ed La Rue, da V. Schwab, que ele vai trazer uma mescla aí de fantasia com romance histórico. A protagonista, ela faz um pacto com o deus da escuridão para ela poder sair de uma situação que ela não queria de forma alguma, e em troca dela ter uma vida eterna, ela pode viver o que ela desejar, só que ela nunca vai ser lembrada por ninguém, ela não pode deixar marcas dela na história. Então a gente vai acompanhando esses 300 anos que a Ed La Rue já viveu, intercalando, né, o passado dela com o momento presente. Como eu mencionei, eu amei a escrita poética da V. Schwab, como ela construiu essa personagem com tanto esmero, como ela é uma personagem que se torna inesquecível, e como a V. Schwab incorpora elementos históricos dentro da ficção que ela cria. É muito gostoso ver como ela brinca com esses fatos históricos. A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Wiggs, que trouxe uma das discussões mais ricas e divertidas que a gente já teve. Teve muita gente participando e a gente teve muitas visões diferentes, porque teve gente que amou o livro, teve gente que detestou, teve gente que ficou mais no meio termo. A protagonista aqui, depois de passar por uma tragédia, ela herda a livraria da família dela, só que quando ela chega nessa livraria, a livraria tá precisando de várias reformas, ela descobre um monte de dívida, o avô dela não quer vender o lugar, ele também tá passando por uma demência, então ele também precisa de cuidados. Então ele é um livro que ele começa aí numa situação bem triste, que pouco a pouco vai dando mais espaço, né, pro romance, para situações mais leves. É um livro que vai falar sobre livros, por como os livros podem transformar as nossas experiências, as nossas vidas, como eles podem conectar pessoas. É um livro que eu tive algumas ressalvas também, então eu fiquei mais no time de quem achou mais ou menos a leitura, mas que ainda assim ele trouxe uma leitura muito gostosa e uma história que é bem fofa da gente acompanhar. Ionettes, então, pessoas que fazem parte do clube de membros, ó, comentem aqui deixando as experiências de vocês, o que vocês acham, como é pra vocês fazer parte do clube de membros, pra quem sabe, né, chamar outras pessoas pra se juntarem a gente. Se você não faz parte do clube, ficou com vontade de participar, tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E de qualquer maneira, comentem pra mim quais desses livros aqui vocês já leram, quais vocês ficaram com curiosidade pra ler também. Pra quem tá chegando aqui no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Aproveita e deixa também sua curtida nesse vídeo, que ajuda demais meu trabalho, então obrigada por isso. E me acompanha nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.